Às 8h36, nós noticiamos aqui a respeito da eliminação de bulas impressas nos medicamentos. Isso é ou não relevante para o consumidor, para o cidadão de uma maneira geral? Ou será que é só importante para médico? Para isso, nós pedimos então aqui a gentileza, Dr. Gonçalo Vecina, médico sanitarista, ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Dr. Vecina, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia também aos ouvintes do Jornal Nova Brasil. É um imenso prazer estar com você e com os seus ouvintes. Muito grato. Doutor Vecina, e aí? Uma pergunta de leigo, como sempre, doutor Vecina. As pessoas que compram medicamento leem bula. Eu confesso para o senhor que eu nunca li uma bula. Não, eu acho que tem os que não leem, no outro extremo tem os que leem, e no meio fica as pessoas que xereteiam as bulas, tá certo? Que é a grande maioria, óbvio, tá certo? Há uma grande discussão sobre essa questão das bulas. É lógico que a indústria farmacêutica quer parar com esse negócio de imprimir as bulas. É um custo ridículo em relação ao custo dos medicamentos, mas é um custo. E aí as indústrias querem se livrar das bulas. Além do que, as bulas também, às vezes, são realmente muito volumosas, e a caixinha acaba sendo maior, não por causa dos remédios que estão dentro da caixinha, por causa da bula que tem que ir dentro da caixinha, né? Então essa é uma questão que tá na ordem do dia aí nas discussões. Eu, pessoalmente, acho que as bulas, principalmente hoje em dia, com essa avassaladora presença da informática e da tecnologia da informação e todo mundo, 85% da população brasileira hoje tem um celular, né? Todo mundo tem celular. Então, o acesso à bula eletrônica é realmente muito fácil hoje em dia, né? Mas eu acho que tem que acontecer uma transição mais vagarosa. Por um lado, por causa das pessoas que ainda leem bula, os opostos a você aí, né? Então, acho que tem que fazer uma coisa mais lenta, um pouco mais gradual. E a bula está fadada a morrer. Eu não tenho dúvida de que a bula está fadada a morrer, a bula escrita está fadada a morrer, mas deveria ser uma coisa mais gradual. A outra razão, um pouco menos importante, mas também a ser considerada, é por causa das gráficas, né? As gráficas que vivem de bula. Existe hoje uma categoria de gráficas que vivem de bula. Elas vão ter que se readaptar para viver de alguma outra coisa que não seja bula, né? Agora, doutor Vecina, olhando o lado técnico, as bulas, ou impressas ou virtuais, como você acabou de explicar, elas são relevantes para os médicos que receitam um determinado medicamento? Para os médicos não são. Os médicos, eu imagino que deva ter médico que seja leitor de bula, mas a maioria dos médicos não vai se informar sobre um medicamento usando como fonte principal, pode até usar como fonte acessória, mas como fonte principal a bula. Existem muitas outras publicações que são mais profundas e devem ser utilizadas pelos médicos. Agora, é lógico que num determinado momento um médico poderá usar uma bula, mas hoje em dia acredito que um médico que precise usar uma bula, ele usará muito mais rapidamente uma bula eletrônica. Basta digitar em qualquer buscador o nome do medicamento, que a primeira coisa que vai acontecer é a oferta de uma bula. A primeira não, a segunda. Primeiro vem um monte de preço, essas outras coisas secundárias, né? E aí em seguida você acha com certeza a bula. Então o médico irá consultar a bula, mas será a bula eletrônica. Tina, pela oportunidade, nós estamos falando de bula, da caixinha, etc, etc. Qual é a sua opinião sobre a venda do medicamento a granel e não necessariamente dentro de uma caixinha? Aí o médico disse que eu tenho que tomar 2 pílulazinhas, vou lá na farmácia, eu compro 30,
Aí eu tenho na minha casa, não sei, na minha casa, acho que sou eu que tenho uma gaveta dos remédios. A gente bota aquele monte de remédio lá, eu nem sei se tem validade, se não tem, porque eu tomei 2 e comprei 20. Como é que é isso? Essa já foi uma grande briga aqui no Brasil e durante boa parte aí da década de 90, nós lutamos por causa dessa história da venda a granel. E muita gente brigou pela venda a granel. Eu lembro do Odé de Gragel, que escrevia, falava, e é um sujeito que gosta de boas teses, né? O Odé de Gragel brigava por isso, pela venda a granel. A venda a granel nos países que têm assistência farmacêutica. O que é assistência farmacêutica? Uma política de assistência farmacêutica. É a venda, é a entrega de medicamentos de acordo com a prescrição. Então, você vai nos Estados Unidos, apesar do sistema americano de assistência à saúde ser muito fragmentado, na Europa, em praticamente todos os países que têm sistemas universais de assistência à saúde, Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália, você tem a dispensação de medicamentos nas farmácias privadas. Você leva a sua receita lá e a farmácia irá atender a sua receita, geralmente gratuitamente, ou às vezes tem um copagamento relativamente pequeno. Na Inglaterra, por exemplo, esse copagamento está limitado a 5 libras. Agora, nós no Brasil, nós não temos uma política de assistência farmacêutica. Nós temos o Farmácia Popular do Brasil. O Farmácia Popular do Brasil entrega medicamentos de uso contínuo. Então não existe a possibilidade de você ter uma prescrição de 10 comprimidos numa caixinha de 20, porque você vai tomar o resto da vida. Remédio para hipertensão, diabetes, asma, Parkinson, são as doenças que são atendidas pelo Farmácia Popular do Brasil. Agora, essa ideia de você ter o fracionamento vale para esses medicamentos que você tem uma quantidade certa. Antibióticos, por exemplo, né? É muito frequente um médico que prescreve antibiótico por 5 dias, um médico que prescreve para 7 ou para 10. O antibiótico deve ser prescrito entre 7 e 10 dias. Dependendo das condições do paciente, você pode aumentar um pouco ou não. E aí, você vai se encontrar com caixinhas diferentes, e aí você eventualmente vai ter que comprar mais de uma caixinha para usar só uma parte da segunda caixinha. Então, é uma coisa relevante, eu acho muito relevante, mas nós teríamos que ter uma política de assistência farmacêutica instalada no Brasil, e sem autoprescrição. Ou seja, o paciente não iria à farmácia para comprar medicamentos de tarja vermelha que exigem prescrição, sem prescrição. Então, esse seria um grande avanço do SUS brasileiro, o dia que nós chegarmos aí. Por enquanto, nós temos um pequeno número de medicamentos, muito importantes, é verdade, que são medicamentos prescritos. Mas a grande maioria dos medicamentos de tarja vermelha, a gente vai na farmácia e compra sem prescrição. Hoje é proibido, por exemplo, a compra de medicamentos como antibióticos sem prescrição. A maioria das farmácias funciona exigindo a prescrição, embora, é lógico, sempre existe um comércio paralelo, né? Então, se você procurar, achará. Mas a maioria das farmácias hoje, por exemplo, esse tipo de medicamento não compra. Medicamentos também que exigem prescrição, como o caso dos medicamentos controlados, não são os antibióticos, aí psicotrópicos e tal, isso e aquilo, exigem receita. É lógico que se você procurar, você vai achar um lugar que vende sem a respectiva receita, né? Doutor Vecina, muito obrigado aqui pela gentileza. Muito obrigado a você, parabéns pelo seu programa e bom dia a todos os nossos radioouvintes aí. Muito obrigado, doutor Gonçalo Vecina, que é fundador da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Bula de um lado
e medicamento a granel do outro. São duas coisas relevantes que ele conhece muito bem.